E o capítulo 56 de Boruto começa com várias revelações muito interessantes sobre o misterioso membro da Kara, Code. E o que ele é, né? Como que ele conseguiu aquele karma, qual que é seu nível de poder. A gente vai ver tudo isso aqui nessa análise. Bom, mas antes, roda a vinheta aí. E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Ecomundo. Eu me chamo Bruno. Como eu disse, hoje eu vou analisar o capítulo 56 de Naruto. Oh, errei. 1, 2, 3. E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Ecomundo. Eu me chamo Bruno e como eu disse, eu vou analisar o capítulo 56 de Boruto, Naruto The Next Generation. Então vem comigo nessa análise, deixa aí seu like pra ajudar na divulgação do vídeo e, bom, bora lá. O capítulo começa com o Boruto conversando com um carinha ali na Vila da Folha, perguntava pra ele que jutsu foi aquele que ele usou pra acabar com o Otsutsuki e salvar a Vila da Folha. E bom, ele deve estar se referindo ao jutsu de espaço-tempo que levou o Ishiki pra longe, já que após isso, ninguém na Vila da Folha viu o que aconteceu na batalha, né? Então eles acham que aquilo que o Boruto usou pra levar ele, teleportar ele, né, foi o que o derrotou. Então eles não sabem basicamente de nada, que foi o Sasuke, Naruto, o Kawaki, todo mundo junto. Bom, após isso, a cena corta pro Kawaki tendo seu braço reconstruído pelo Amado, que faz total sentido, né, já que aquele braço do Kawaki era uma ferramenta ninja científica e que ela foi destruída, né, na luta contra a Delta, e a pessoa que tinha criado essa arma foi justamente o Amado. Então, nada mais justo do que ele fazer outro, já que ele tava ali na vila à disposição. E quem tava lá cuidando dos preparativos, né, dando injeções e fazendo todos os protocolos de atendimento do Kawaki, era a Sumire. E o Kawaki logo pergunta pra ela se ela gosta do Boruto, e ela de fato confirma aquilo, mas que era pra ele manter segredo, né? Então parece que a gente já tem um novo e futuro casal, né, pro anime de Boruto. E pra quem shippava ele com a Sarada, agora já era. Pelo jeito ele vai ficar com a Sumire mesmo, lá pra frente. Logo quando ele ia sair dali, o Kawaki é chamado pelo Amado, mas ele já desconversa e fala, bom, depois a gente faz aquilo, né? Depois fazemos aquilo. E aí é o que me gera alguma dúvida, tipo assim, o que o Amado e o Kawaki têm pra fazer? Será que eles têm mais algum segredo entre os dois? Eles não contaram pra ninguém da vila? Isso não foi revelado nesse capítulo, mas caiu o questionamento. Em uma sala onde se encontram os membros, incluindo a Sarada e o Mitsuki, né, onde eles estavam esperando o Boruto dar aquela entrevista, eles falam que o Boruto, né, por ter perdido o controle do seu karma, né, ter ficado todo descontrolado, ele está proibido temporariamente de fazer missões. E por causa disso, o time 7 está em pausa por um tempo indeterminado, né, até o Boruto conseguir de fato controlar o seu poder. E bom, é meio óbvio, né, já que sem um membro do time, eles fica meio complicado mesmo fazer missões. Porém, eu me lembro muito bem que antigamente as coisas não eram muito assim. Na época do próprio Kakashi, por exemplo, eles faziam as missões muitas vezes sem o próprio Minato, ou seja, só os três sozinhos, né? O Kakashi, o Obito e a Rin. E depois da morte do próprio Obito, ninguém entrou no time pra substituir ele. Então, quem fazia as missões era somente o Obito. O Obito não, que o Obito tá morto. Eram somente o Kakashi e a Rin, ou seja, a Sarada e o Mitsuki poderiam fazer missões sozinhas, mas, enfim, foram proibidos e o time 7 está oficialmente em pausa. Bom, é a partir daqui que as coisas começam a ficar interessantes, porque o Boruto está sentado, né, em cima do rosto gigante do seu pai, esculpido na pedra, junto com os outros Hokages, quando finalmente ali chega o Kawaki para conversar com ele. Então eles começam a conversar e eles entram no assunto do karma, onde eles falam que o corpo deles, né, está 80% transformado em Otsutsuki, mas especialmente o do Boruto, que continua com o karma descompactando, ou seja, o Boruto nessa altura já deve estar com uns 82 ou 85% do corpo como um Otsutsuki. Isso aqui é só um chute, mas é por aí, porque já faz alguns capítulos que foi falado que eles estavam com 80%. O Kawaki parou, né, perdeu o karma, mas o Boruto continua com ele. E o Boruto também fala que é muito estranho saber que ele vai deixar de existir para dar lugar ao Momoshiki quando a extração do karma finalmente chegar a 100%. Então o Kawaki conta uma ideia que ele teve ali na hora pro Boruto. Ele fala o seguinte, que o Boruto pode gerar o seu próprio receptáculo e renascer nele após ele supostamente, né, morrer ou deixar de existir quando o Momoshiki tomar o seu corpo. E isso de fato faz muito sentido. Bom, se você partir do raciocínio que o Boruto já é quase 100% um Otsutsuki, né, 80% ele é basicamente mais Otsutsuki do que humano, e o poder dos Otsutsukis é realmente criar o karma, né, e repassar a sua existência, não existe literalmente nada que impede o Boruto de fazer algo desse tipo. E após saber isso, né, após essa ideia do Kawaki, o Boruto obviamente ficou com um pé meio atrás, porque pra fazer isso ele tem que sacrificar a vida de alguém, né, de um outro humano, uma outra pessoa, pra poder ressurgir nela. Mas o Kawaki diz que isso não será um problema, porque ele conhece um candidato perfeito para ser o receptáculo de Boruto. E esse seria o próprio Code. Alguém que, assim como Kawaki, sobreviveu ao ritual de passagem do karma do Jigen. Kawaki conta sobre sua infância na Kara, né, onde ele foi submetido a diversas experiências e a esse ritual de passagem do karma, junto com várias outras crianças. Na página do mangá, né, mostra que tem várias crianças dentro de um tubo de testes, assim, que os que não eram compatíveis com esse ritual de passagem do karma morriam, tinham várias convulsões e morriam
morriam na hora. De todas as crianças, né, várias e várias crianças, apenas sobreviveram o Kawaki e o próprio Code, o que significa que ambos eles, né, o Kawaki e o Code, eram compatíveis e suportavam o poder do Karma. Porém, só o Kawaki se tornou o receptáculo de Ishiki. Enquanto eles estão tendo, né, o Boruto e o Kawaki estão tendo essa conversa falando do Code, simultaneamente também em outra cena, o Amado também tá falando pro Naruto e pro Shikamaru sobre o Code. E ele diz que o Code foi encarregado de proteger a Juubi, né, que é o 10 Caudas, na outra dimensão que o Sasuke tinha invadido, já que a partir dela, né, do Juubi, poderia surgir uma nova árvore divina, poderia devastar e acabar com toda a vida no planeta. Então Shikamaru diz que, já que o ninjutsu de espaço-tempo e o olho do Sasuke foi prejudicado, e também o Boruto não sabe usar de maneira efetiva o seu teletransporte lá, né, porque ele não controla o Karma ainda, não tem jeito deles conseguirem ir pra lá e dar um fim no Juubi por enquanto, ou seja, por agora não tem o que fazer. Aí o Naruto pergunta, né, se o Code tem algum ninjutsu de espaço-tempo para que ele possa viajar entre as dimensões, já que foi ele mesmo que foi proteger o Juubi. O Amado diz que não, porém que ele possui outras habilidades que tornam isso possíveis. E aqui eu confesso que não entendi absolutamente nada, porque possuir um ninjutsu de espaço-tempo é o que te faz viajar entre dimensões. Se ele não tem isso, como que ele faz? Outras técnicas seriam o que exatamente? Pra mim, se uma pessoa viaja entre dimensões, ela tem um ninjutsu de espaço-tempo. Mas não teve mais nenhuma revelação sobre isso e a gente tem que aguardar os próximos capítulos e ver quais poderes do Code são esses que permite ele viajar de uma dimensão para outra. Bom, no meio da conversa sobre como eliminar o Code e o Juubi juntos, Amado diz para não subestimar o garoto, porque ele é muito especial. E é só isso que ele fala, porque a cena corta para o Code, onde ele foi até uma das instalações da Kara, que era chefiada pelo Boro, aquele mesmo vilão que foi morto pelo Momoshiki, né, no corpo do Boruto. Mas os guardas não querem deixar o Code entrar, porque eles aparentemente não conhecem ele, porque ele diz que ele é amigo do Boro e tal, mas eles não acreditam. Enfim, então o Code atirra... Atirra? O que é atirra? Atirra é feminino de Uchiha. Então o Code ativa umas garras enormes em suas mãos e juntamente o próprio Karma branco e parte para cima dos guardas, criando faixas pretas como as que estão na sua cabeça por todo o chão. Bom, nisso os guardas tentam atirar nele com aquelas armas científicas, né, super poderosas, porém daquelas faixas, né, que surgiram no chão que eu falei que ele lançou, instantaneamente o próprio Code surge e acaba matando rapidamente o primeiro guarda. Já no segundo guarda, as faixas surgem no meio do seu peito, então o Code, ao colocar as garras no chão, né, em uma das faixas no chão, essa garra surge imediatamente naquelas faixas que estão no peito do guarda. Ele rapidamente corta sua garganta também, assim finalizando o segundo guarda. Isso mostra uma habilidade muito interessante do Code, que talvez seja isso que ele use para viajar entre as dimensões. Mostra que através dessas faixas pretas que ele cria, que são semelhantes a que ele tem no próprio rosto, ele consegue se teleportar, né? Basicamente, ele coloca alguma parte do corpo ou ele inteiro em uma faixa e aparece aonde está a outra em qualquer lugar. Ou seja, se ele tivesse faixas lá onde está o Juubi, ele poderia simplesmente aparecer lá, mesmo sem ter um ninjutsu do espaço-tempo. Bom, talvez seja isso, mas falta revelar nos próximos capítulos. Nisso corta novamente para Konoha e continua a explicação. Shikamaru fica chocado ao descobrir que Code possui um Karma, mesmo sem ser um receptáculo. E o Amado explica que ele permaneceu com o Karma como uma arma, e não como um receptáculo. E aí a revelação acontece, né? A revelação que eu considero a principal desse capítulo. O Amado diz que o Code é mais forte que o próprio Jigen. Isso aí, o Jigen, aquele que derrotou sozinho o Sasuke e o Naruto. Então, o Code é ainda mais forte do que ele, o que coloca ele facilmente como o ninja não, né? A pessoa mais forte no mundo atualmente. O Amado explica que, diferente dos outros membros da Kara, né, que usam as ferramentas ninjas para alterar o seu corpo e ficar mais forte, com o Code foi justamente o contrário. No caso do Code, foi colocado nele limitadores para o seu enorme poder, já que se ele fosse sempre mais forte que o Jigen, a posição do Jigen como líder seria questionada, né, porque o líder da organização tem que ser o mais forte, senão ele não vai ser respeitado. Por isso foi colocado os limitadores de poder no Code. Com essa afirmação, Naruto e Shikamaru ficam muito surpresos, né, existir alguém mais forte que o próprio Jigen, e o Amado explica que aquilo não era nem um pouco incomum, já que em todos os seus dias, anos de trabalho na Kara, ele criou inúmeros ciborgues cujo poder superavam e muito o do Jigen. Porém, por ordens do próprio Jigen, eles eram imediatamente destruídos e descartados para não gerar o caos na organização e não tirar a posição de líder do Jigen. Sei, consegue imaginar ciborgues mais fortes do que o próprio Jigen? De fato, isso aí seria um absurdo e não se sabe nem quantos foram criados. O Code basicamente foi um desses, né? Mas ele não foi descartado nem destruído porque ele tinha uma extrema devoção e lealdade com os Otsutsuki, como se fosse algo religioso mesmo. Ele considerava o próprio Shiki como seu deus. Então, no caso, só foram criados os limitadores para ele ficar um pouco abaixo do nível do Jigen e permanecer na organização. O Shikamaru pergunta se o Code pode remover esses limitadores ele próprio, e o Amado diz que não, que apenas ele sabe como fazer isso, que eles tinham que proteger ele, né, o Amado, muito bem, porque
porque se ele fosse sequestrado e ameaçado, com certeza ele não iria demorar a fazer tudo que o Code quisesse, que ele não estava treinado a resistir à tortura e morrer por uma causa, assim como os ninjas são, que ele era apenas uma pessoa comum. Então eles tinham que cuidar dele, porque se ele fosse sequestrado, ele ia tirar os limitadores do Code sem o menor problema. Pra finalizar, a gente tem o Kawaki falando que o Code é muito mais forte do que o Boro e que a Delta, que foi a que lutou com o Naruto, né? E não que isso é uma surpresa, já que se ele é mais forte que o próprio Jigen, obviamente ele seria mais forte que eles. Kawaki e o Boruto não têm escolha senão fazer o que eles estão planejando, ou seja, transformar o Code num receptáculo do Boruto. Então o Boruto fala que para eles fazerem isso, eles precisam treinar e ficar forte, já que o Code é assim tão forte, né? E então talvez a gente vai ter agora um arco de treinamento no mangá, onde Kawaki e o Boruto vão ficar mais fortes e aprender novas técnicas. Bom, a gente vai ficar na espera para ver o que eles vão aprender de tão poderoso assim, para poder chegar no nível de um oponente que está sendo tão elogiado. E o capítulo finaliza com o Code conseguindo entrar na instalação, né, que ele matou os guardas para entrar, e falando com um velho que aparentemente deveria ser o encarregado no lugar do Boro que estava ausente. Code então conta para ele que o Jigen e o Boro estão mortos e pede para ver a Eida, que é basicamente uma das ciborgues que seriam mais fortes que o Jigen e que foram mandados pro descarte. Porém, o Boro, ao invés de descartar ela, destruir e descartar como o Jigen mandou, ele guardou ela, ou seja, ele guardou uma ciborgue que tem um poder que supera o próprio Jigen. Então o Code vai até a Eida e ele diz, né, enquanto ela tá lá naquela máquina aparentemente em hibernação, né, ele diz, abre aspas, né, olá Eida, você que sabe de tudo nesse mundo, fecha aspas. E aí o capítulo termina. E que capítulo incrível foi esse, né, cheio de revelações. Tivemos como revelação que o Code é mais forte que o Boro, mais forte que a Delta, mais forte até que o próprio Jigen, né, se ele tirar os limitadores dele, colocaram, né, revelação de que o Amado criou outros ciborgues que são mais fortes que o próprio Jigen e que um deles não foi destruído como era pra ter sido, né, que sendo a própria Eida, e também que o Code foi atrás dessa Eida e que ele quer alguma coisa com ela. Na minha opinião, o que ele supostamente quer de alguém que sabe tudo no mundo é que ela retire os limitadores dele. O Amado acha que ele é o único que sabe disso, mas se uma ciborgue que é dita por saber tudo no mundo também pode conseguir tal feito, né? E o Amado não sabe nem que essa ciborgue está viva ainda. E assim, retirando os limitadores do Code, ele pode finalmente buscar a sua vingança, né? Ele vai partir pra Konoha pra matar os nomes que o Jigen passou pra ele, que é o Naruto, Sasuke, Kawaki, Boruto e o traidor Amado. Talvez o Kashinkoji também, mas o Kashinkoji não tá em Konoha. Galera, então só nos resta aguardar ansiosamente pelo desenrolar das tramas geradas nesse capítulo. E se você gostou dessa análise, então já vou falar novamente, deixa o like pra ajudar a gente a compartilhar esse vídeo, né, mais e mais pessoas assistirem. Se inscreve no canal aí pra acompanhar mais desse conteúdo se você gosta de análises de capítulos. Aqui a gente traz todo mês a análise do capítulo novo de Boruto. Bom, e é isso, galera, valeu, falou!